Somebody once told me the world is Tá, esse é o vídeo meu e do meu grupo para apresentação de história. E o meu grupo é eu, o Conrado, o Dudu, o Cabral e a Maria Vitória, só que a Maria Vitória acabou não fazendo a parte dela, mas o Dudu já falou com você sobre isso. Tá, esse é o meu trabalho sobre a Revolução Russa. Eu vou falar sobre como era a Rússia antes da Revolução. E a Rússia, desde 1545 até 1917, ela era uma monarquia, e essa monarquia era absolutista, o que significa que o rei tinha todo o poder no reino e ele era superior a todo mundo. Então, se ele decidisse alguma coisa, ninguém podia contrariar ele. Esse rei tinha apoio da igreja e da nobreza. E durante essa monarquia, o país tinha, ele no geral tinha uma condição de vida muito ruim, já que os camponeses, eles viviam em casas ruins e sem quase nenhuma ventilação, e eles comiam muito pouca coisa nutritiva, já que eles comiam basicamente só pão preto e torta de farinha de trigo. E como não tinha quase nenhuma escola nas aldeias, a maioria das pessoas que viviam na Rússia naquela época eram analfabetas. E pro cultivo eram usadas máquinas antigas, já que o país não era muito industrializado. Então, eles na verdade nem usavam máquinas direito. Eles usavam algumas ferramentas bem antigas que já quase não eram mais utilizadas em outras partes do mundo. E só em pouquíssimos lugares mesmo tinham máquinas trabalhando nos campos. Mas ainda assim as pessoas da cidade também viviam na miséria, já que eles tinham que usar colchões de palhas e as casas eram muito sujas e geralmente tinham um fedor muito ruim. E como eu já falei, o país tinha bem poucas indústrias e fábricas, e as fábricas que tinham geralmente eram de outros países, tipo franceses, ingleses, e essas fábricas tinham condições bem ruins também, já que desde os 9 anos crianças iam trabalhar lá, e elas, já que iam trabalhar, elas acabavam não estudando, elas tinham péssimas condições lá, e os funcionários eles levavam um soco dos guardas das fábricas, eles tinham que dormir no chão e também passavam bastante mal por causa dos pós que as máquinas soltavam. E a miséria continuou no reino, mas pelo menos ele foi industrializado depois das reformas que Alexandre II fez. Mas como a maioria do país continuou na miséria, que foi 80%, não adiantou tanto assim, adiantou para o país se industrializar, mas não adiantou para resolver a pobreza do país. E isso fez com que quem morasse na cidade acabasse vivendo bem melhor do que quem vivesse no campo. É isso. Tá, daí agora era pra ser a parte da Maria Vitória, mas o Dudu já falou com você, então como ela não fez, não vai ter essa parte do trabalho. A Revolução de Outubro na Rússia, também conhecida como a Revolução Bolchevique ou Revolução Vermelha, foi a segunda fase da Revolução Russa de 1917. Depois da Revolução de Fevereiro do mesmo ano, começou a insurreição dos bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, contra o governo provisório em 25 de outubro de 1917, pelo calendário juliano, e de 17 de novembro pelo calendário gregoriano. Foi a primeira revolução comunista marxista do século XX e deu poder aos bolcheviques. A Revolução de Fevereiro de 1917, o partido Bolchevique tomou o poder de Tsar Nicolau II
na Rússia, ainda em 321 no ano de 1917. Todos os antagonistas da classe se voltaram para o objetivo comum: derrubar o poder absolutista do Czar Nicolau II, realizar a Revolução de 1917. Os mencheviques e a aristocracia russa. Os mencheviques, que eram parte do grande espectro das esquerdas da Rússia, viram este movimento revolucionário, que terminou por depor o czar, como uma oportunidade para a construção progressiva do socialismo. Tá, eu vou falar sobre o meu tema, que é Guerra Civil e Medidas de Lenin. A principal diferença entre o Exército Vermelho e o Exército Branco era sua inclinação ideológica. O Vermelho defendia a Revolução Socialista e o Branco defendia o liberalismo ou a monarquia. Outro era o grau de profissionalização dos dois exércitos. O Exército Branco era composto majoritariamente por soldados profissionais do Exército Imperial Russo e mercenários, enquanto que o Vermelho era composto por camponeses e pelo proletariado, sendo profissionalmente mais efetivo o Exército Branco, já que eles eram mais treinados. O Exército Vermelho ganhou a guerra em 1920 e ganharam porque tiveram melhor organização ideológica e discurso mais atrativo para a massa de camponeses e operários, que alimentaram as hordas do Exército Vermelho durante a guerra. O comunismo da guerra foi uma estratégia econômico-militar elaborada por Vladimir Lenin, líder comunista bolchevique, durante a Guerra Civil Russa de 1918 a 1920. Pautava-se no comunismo de guerra ele pautava-se na permissão de que todas as forças produtivas do país deveriam se orientar no sentido de combater os inimigos do povo, ou seja, os russos brancos e tropas de ocupação estrangeiras. A partir de 1918, o governo revolucionário russo investiu muito em educação, pois diziam que o sistema de memorização não era o suficiente e queriam melhorar muito a educação do país. E esse aí foi o meu tema, e é da hora. A ditadura stalinista. Lenin ele governava a Rússia antes de começar a ditadura stalinista. Ele morreu em 1924 e seu sucessor, houve uma disputa política para o sucessor, que ia ser ou Leon Trotsky, que tinha a ideia de implantar a Revolução Socialista no mundo, ou o Joseph Stalin, que ele tinha a ideia de primeiro fazer no país e depois continuar expandindo essa revolução. E acabou que Stalin venceu, e Leon Trotsky foi expulso da União Soviética, e em 1940 ele foi morto a mão de Stalin. A ditadura em si ela começou em 1927, quando foi aprovada a lei da coletivização forçada, da agricultura, e os kulaks, que eram meio que fazendeiros com uma boa renda, eles não gostaram disso muito, então eles sofreram grande repressão por discordar, e isso continuou por anos, e os principais anos que houve mais punição contra traidores da Revolução Russa foi 1936 a 1939, que as pessoas eram presas, os suspeitos também eram botados para trabalho forçado e várias outras coisas. Isso acabou com 5 milhões de presos e 500 mil executados. E esse foi o nosso trabalho sobre a Revolução Russa. Somebody once told me the world is